O LVBI anunciou a sua quarta emissão de cotas. A ideia é captar mais ou menos 455 milhões para reduzir a alavancagem e fazer uma aquisição que é considerada conflito de interesse. Quer entender melhor sobre essa operação? Quer conhecer mais sobre o fundo? Então vem comigo. Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E hoje a gente vai falar do VBI Logístico, o LVBI 11. Um fundo, como o próprio nome já diz, de logística, que vem superando aí o IFIX, tanto aí numa visão de mais curto prazo, como ao longo da sua existência, e está querendo adquirir um novo imóvel. Porém, pelas regras da CVM, isso é configurado como conflito de interesse. Talvez aqueles mais observadores tenham notado que na capa do vídeo tem um imóvel que não é do portfólio do LVBI. E eu vou explicar por quê. Mas vamos começar primeiro dando um contexto geral do fundo. O que é o LVBI hoje? Estou usando aqui o último relatório gerencial. É óbvio, o link vai estar aqui embaixo, assim como de todos os outros documentos que eu vou mostrar ao longo aqui desse vídeo. Esse aqui é o relatório relativo a julho de 2023, certo? Esse fundo ele começou ali as atividades dele em novembro de 2018. É um fundo que está beirando 5 anos, né? Praticamente com 5 anos de existência. Ele é gerido pela VBI. A VBI hoje é uma das maiores empresas de gestão, pelo menos em quantidade de fundos, sem dúvida, porque ela tem mais de 10 fundos listados em bolsa, certo? Os principais, além do LVBI, é o PVBI, que é o fundo de properties, que tem feito aí várias fusões, incorporações, aquisições, várias operações mais diferentes, digamos assim, e o CVBI também é um dos mais conhecidos, tá? Hoje o valor patrimonial dele, né, o patrimônio líquido, 1,3 bilhão. Depois aqui desse relatório ele até divulgou o informe mensal, mas não mudou muita coisa, é praticamente a mesma coisa. Ele é um fundo de logística, então ele investe em imóveis de logística. Não tem muita coisa do ramo industrial. Às vezes tem uns fundos de logística que são logística industrial. Ele é bem mais log, bem mais logística mesmo. Aqui a gente tem um pouquinho da história dele, né? Deixa eu tirar aqui a minha cara aqui para facilitar. Pronto. Então, em novembro de 2018 foi quando ele fez a primeira emissão e imediatamente ele já fez a aquisição dos ativos Extrema 1 e Extrema 2. Depois, em setembro de 2019, ele fez a segunda emissão dele. Em outubro de 2020, ele fez a terceira emissão. Desde então, ele não fez mais emissão. Ele está aí, então, vamos falar em redondos, há 3 anos sem fazer emissões. Ao longo desse período, ele fez aquisição de outros imóveis, ele fez expansão do imóvel Araucária, expansão do ativo de Betim também. Então, esse é um pouquinho da história dele. Rendimentos, dividend yield, performance a gente fala já já. O número de cotistas vem crescendo de maneira razoavelmente constante, aí, já está com 76 mil cotistas. Não é um fundo super grande, mas longe de ser pequeno. E aqui tem o portfólio dele. Todos os imóveis, ele é dono de 100% de praticamente todos, exceto a Araucária, que mesmo assim ele tem 70%, então ele tem o controle de todo o portfólio, ele não é sócio minoritário em nenhum deles. Ele tem um total de 34 inquilinos, certo? Vamos arredondar os números. Metade dos imóveis é monoinquilino, metade não é. Uma ABL total, né, do portfólio de 509 mil metros quadrados. Vacância física zerada no momento desse relatório. Vacância financeira também zerada. E o que a gente vê aqui é que o imóvel mais importante, né, o complexo mais importante do portfólio, que representa aí 1/4 das receitas, é a Extrema. Extrema é ali no sul de Minas Gerais, pertinho de Campinas, 100 quilômetros da capital de São Paulo. Mas mesmo assim, não é... É 1/4, é representativo, porém aqui é em 9 inquilinos, dividido em 9 locatários. Então, o portfólio dele de locatários é razoavelmente bem diversificado. Não é que é 26% num único inquilino.
Aqui está a carteira de ativos aqui mostrando um mapa, né? 41% está ali no raio 30 de São Paulo, ou seja, até 30 quilômetros da capital paulista. E a segunda área, onde tem maior relevância, é extrema, com 26%. Né? Então, se a gente olhar aqui no mapa, a gente vê que aqui ao redor da cidade de São Paulo, aqui é um formigueirozinho, certo? Vou dizer, praticamente metade do portfólio dele está no raio 30 de São Paulo, e ele basicamente investe em ativos classe A. Então, a gente está falando pé direito alto, a gente está falando de piso de 6 toneladas por metro quadrado, a maioria dos imóveis estão nessa classificação, nessa categoria. Basicamente, o portfólio dele, né, mais da metade é logística e e-commerce, né, 56%, então quer dizer, é log mesmo. A maioria dos contratos são típicos, então 2/3 ali é atípico, é típico, 1/3 é atípico, tá? Então ele tem ali um equilíbrio, ele não é super concentrado em típico nem super concentrado em atípico. Os contratos, metade é IGPM, metade é IPCA, falando aqui em valores muito redondos. E aqui o portfólio por inquilinos, a gente vê que o mais relevante, Amazon e Ambev, cada um só tem 11%. Então, ele não tem uma concentração em nenhum inquilino muito específico. E também por ser log, a gente pode assumir que os imóveis também não são super específicos. São imóveis que, se um inquilino sair, na sua maioria dos imóveis, é fácil colocar um outro inquilino, porque os imóveis não são muito específicos. Aqui vale o elogio de colocar o vencimento dos contratos aqui até o horizonte de 2030. A gente até já fez vídeo aqui de fundos que só mostra assim, vencimentos 2023, 24, 25 e 25 para frente. Aqui ele abre isso, ele quebra isso até 2030, então dá para a gente ter uma noção bem legal que ele não tem nenhum vencimento significativo até 2027. E muita coisa está de 2030 para frente até. Revisional, claro, como tem muito contrato típico, tem revisionais relativamente próximas, né, em 2023 e 2024. E histórico de vacância é um fundo que historicamente vem tendo uma vacância muito baixa, no momento zero, mas mesmo se a gente olhar em 12 meses, o pior mês foi 2%. Resultado. É um fundo que tem alavancagem. Ponto. Uma alavancagem ultra significativa? Não, ao redor de 10%, 9% é a alavancagem. Separada em duas operações. Uma bem maior, de 150 milhões, 151 milhões, que foi relativa aos imóveis Jandira e Betim. Essa é uma dívida atrelada ao CDI. E está com carência até setembro agora de 2023. E o imóvel Aratu, então, tem um CRI bem menorzinho, 15 milhões, atrelada ao IPCA. Tá? Então, essas são as operações que o fundo tem hoje. Aqui mais detalhes sobre o passivo, sobre os ativos e fotos e detalhes e quando que cada um dos imóveis foi adquirido, área do terreno, etc, etc. Essa é a estrutura dele hoje. Quando a gente olha sobre dividendos, a última distribuição dele foi de 79 centavos, igual à anterior, então ele pagou já 2 vezes seguidas 79, que basicamente é a maior desde a existência do fundo, certo? Todo fundo ali nos primeiros 6, 12 meses, tem umas distribuições meio amalucadas, assim, mês que distribui muito pouquinho, no outro mês distribui um montão. Então, sempre a gente olhar os primeiros ali 6, 12 meses é um pouco estranho, porque esse fundo, sim, ali nos primeiros 12 meses, teve 2 meses que pagou muitíssimo, mas depois que ele entrou ali numa condição normal de temperatura e pressão, ele nunca distribuiu 79 centavos. Ele teve 2 meses lá no comecinho, como eu disse, num período que as distribuições são naturalmente meio erráticas, mas desde maio de 2019, aqui formalmente falando, desde maio de 2019, ele nunca pagou 79 centavos. Está pagando agora. Nos últimos, então, e essa distribuição dá ali mais ou menos um dividend yield um pouco abaixo de 0,7% ao mês. Em 12 meses, ele pagou 9,10, o que dá um dividend yield de 7,76. De janeiro a setembro desse ano, ele pagou um total de 6,10, o que não é muito mais do que janeiro, setembro
do ano passado, foi 5,85 aproximadamente. Isso é relativamente fácil de entender por que isso. O fundo não tem vacância, certo? E também não fez emissão. Ele tinha aquele portfólio, estava com aquele portfólio, não entrou e não saiu praticamente ninguém, então assim, não tem muito driver que leve a um aumento de distribuição. Ele chegou meio que num platô. Se ele não faz emissão, se ele não capta, se não acontece mais nada, essa é a cara dele no melhor cenário, digamos assim. Ele está no platô dele, né? Que tá 100% alocado, sem problema de inadimplência, sem nada. Então, qual é a ideia da emissão? A ideia da emissão é captar 455. Antes disso, deixa eu só mostrar aqui o histórico. Esqueci aqui de mostrar para vocês o histórico aqui do fundo. Em 12 meses, ele teve uma performance de 22%. Aqui não só variação de cota, como distribuição de rendimentos. O que é mais do que o dobro do que o IFIX deu nesse mesmo período, que foi de 10%. Já se a gente olhar na vida do fundo como um todo, né, um fundo aí que tem aí 5 anos, se a gente arredondar, a gente vê que ele entregou já uma rentabilidade de, arredondando, 80%. O que também, em números redondos, é o dobro dos 42% que o IFIX entregou nesse mesmo período. Agora sim, vamos falar então da emissão em si. A ideia do fundo, então, é captar 455 milhões de cotas de reais. E esse valor ainda pode ser aumentado, né, porque tem um lote adicional dependendo da demanda. Então, isso pode ir para depois de 560 milhões de reais, dependendo do interesse, da busca, da demanda. Para que ele quer esse dinheiro? No prospecto, ele deixou isso bem detalhado. Então, tá aqui a explicação. O primeiro dinheiro que entrar, digamos assim, os primeiros 151 milhões de reais que entrarem, a ideia é pagar aquele CRI maior, que é atrelado ao CDI, certo? Tem 2 CRIs, um atrelado ao CDI e outro atrelado ao IPCA. Geralmente, CRIs atrelados ao CDI não tem multa de pré-pagamento. E CRIs atrelados ao IPCA ou ao IGPM muitas vezes tem. Não é uma regra absoluta, obviamente dá para achar exceções dos dois lados, mas como uma regra geral é isso. Então, o fundo quer captar o dinheiro para poder pagar essa dívida de CDI. Já IPCA ele não está mirando pagar, pelo menos aqui na informação. Um motivo pode ser ter multa de pré-pagamento, como eu mencionei. Outro motivo é o seguinte: essa dívida IPCA, ela está, como a gente chama no jargão, hedgeada. O que a gente quer dizer hedge? Né? O que é essa estrutura de hedge? A dívida está atrelada ao IPCA. Qual seria o grande risco? Que o IPCA explodisse, certo? E o valor da dívida aumentasse muito. Só que, provavelmente, o aluguel do imóvel que está atrelado também é IPCA. Logo, se o IPCA explodir, a parcela do aluguel também aumenta e paga a parcela do CRI que está mais cara. Cenário inverso. O IPCA veio pouquíssimo, veio zerado, veio negativo em 12 meses, sei lá, qualquer coisa desse tipo. E o aluguel não foi corrigido ou foi corrigido num valor muito pequeno. Também não tem problema, porque a dívida também vai ser corrigida num valor muito pequeno. Então, o fundo, essa operação, ela é neutra. Pouco importa para onde o IPCA vai, porque uma compensa a outra, uma paga a outra. É isso que a gente chama de uma operação hedgeada, uma operação com hedge. Já a outra operação, que é a maior, 150 milhões, 151, ela não está hedgeada, porque ela é atrelada ao CDI. E o aluguel dos imóveis não vai estar atrelado ao CDI, vai ser IPCA ou IGPM, vai ser algum índice de inflação. Então, aqui o fundo abre um risco. Aqui o fundo abre um descasamento. Claro que num cenário onde a inflação veio alta e o CDI não acompanhou, fantástico, porque o valor de parcela que está entrando, né, o valor de aluguel que está entrando, está crescendo e o valor da dívida não. Mas não é isso que geralmente acontece. É o contrário. O CDI sempre tem um patamar maior do que os índices de inflação. Então, aqui você tem um descasamento. Principalmente no cenário onde a gente tem hoje
uma Selic de 13, mesmo projetando queda, etc. Mas, além da decisão financeira fazer um bom sentido, tem a questão do risco, certo? O fundo sai desse risco de descasamento, ele paga essa dívida, ele não se preocupa mais para que lado o CDI vai e se a inflação vai acompanhar, se não vai, qual é o tamanho dessa boca de jacaré de diferença entre CDI e inflação. Porque agora acabou essa dívida. Então, esse é o primeiro objetivo, quitar essa dívida de 151 milhões, que é a dívida CDI. E aqui vem a segunda parte. Usar 165 milhões de reais para adquirir a totalidade das cotas de um fundo imobiliário, chamado SBC. E aí, talvez, você esteja pensando, mas Nod, eu nunca ouvi falar desse fundo. Eu também não. Porque ele não é um fundo listado. Esse fundo, assim como vários outros que existem, não é um fundo listado, um fundo que está em bolsa, que eu e você podemos comprar ali pelo aplicativo da corretora. Não, ele é um fundo não listado, um fundo ali só para investidores profissionais e que tinha um objetivo muito específico, que era construir um galpão para a Scania, que é a fabricante de ônibus e caminhões. Inclusive, é o imóvel que hoje já existe, um imóvel que foi terminado em 2021 e que está na capa do vídeo. Então, para quem estranhou que aquele imóvel não parecia do portfólio do LVBI, é porque, se essa emissão der certo, esse imóvel passará a fazer parte do portfólio do LVBI. Então, é um contrato atípico, o imóvel foi construído para a Scania num contrato atípico de 15 anos. Passou ali 2 anos e meio, mais ou menos, então ainda tem 12 anos e meio. É um contrato ainda bastante longo. E aqui vem o conflito de interesse. Por quê? O SBC ele é gerido pela VBI. Então, essa operação de 2 fundos negociando, ambos sendo geridos pela mesma gestora, é uma operação que é classificada pela CVM como conflito de interesse. Logo, precisa da aprovação dos cotistas para acontecer. Quando o fundo chamou a Assembleia para decidir sobre essa emissão, uma das pautas era que fosse aprovada essa operação por se classificar como conflito de interesse. Naquela carta consulta, a emissão foi aprovada, a oferta foi aprovada, porém não juntou voto suficiente para aprovar o conflito de interesse, né? A operação em conflito de interesse. Então, o BTG, que é o administrador do fundo, chamou uma nova carta consulta para deliberar especificamente sobre essa operação. Tá? Inclusive, o prazo de votação para quem é cotista do fundo vai até o dia 18 de outubro, daqui a mais ou menos um mês. Então, esse é o segundo objetivo da emissão. O primeiro é quitar a alavancagem CDI, que basicamente é quitar a alavancagem inteira, né? A outra é bem pequenininha. E a segunda é adquirir esse imóvel, né? Esse fundo em si. Esse fundo ele tem uma alavancagem de mais ou menos 50%. E aí vocês vão dizer, pô, Nádio, mas ele acabou de pegar dinheiro para quitar uma alavancagem e já vai entrar em outra? No planejamento, se tudo der certo, não vai entrar em outra alavancagem, porque o terceiro objetivo é exatamente quitar os 115 milhões que é a alavancagem do SBC. Então, os 400 milhões, 455 milhões vão ser usados para isso. Primeiro, quitar a alavancagem que já existe, adquirir as cotas do SBC, se for aprovado o conflito de interesse, e aí quitar essa alavancagem dele. Depois sobra 24 milhões em conta que não dá para fazer muita coisa. Nod, se não for aprovada a emissão, o conflito, a aquisição conflito de interesse, não tem plano B no prospecto, certo? O fundo, no pior cenário, fica com esse dinheiro em caixa e vai ter que correr atrás de outras coisas para poder adquirir. No prospecto, a VBI ela projeta que, se essa operação for aprovada e o fundo captar os 455, alocar exatamente como está planejado, o dividend yield do fundo aumenta. O fundo passa a pagar ali mais ou menos 6 centavos a mais por cota, então vai ali para um patamar de cerca de 83 centavos, o que daria então ali um dividend yield de mais ou menos 8,6% ao ano, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo, claro, do preço que a gente estiver olhando. Então, é importante que você, como cotista, vote se você aceita ou não essa operação, se você acha que está tudo ok ou não, para que o fundo possa prosseguir com essa operação, ou então para que o gestor tenha que correr atrás de outra operação, de outro imóvel.
Ahn, ao- Sobre a emissão em si. A emissão, então, ela sai com o preço de R$ 115,79, que é o valor patrimonial do fundo hoje, mais um custo de distribuição de 98 centavos. Uma emissão bem baratinha, deu 0,84% de custas. Então, um preço total de R$ 116,77, que é um pouquinho abaixo do preço de mercado hoje do fundo. O fundo estava girando ali em 118, nessa sexta-feira caiu ali para 117,20, mas ainda assim o preço da emissão ainda está um pouco abaixo do valor de mercado. Para quem é cotista, ou quem era cotista, né, na data de 5/9, tem direito de preferência de mais ou menos ali 1/3. Então, se você tinha 30 cotas do LVBI no dia 5 de novembro, 5 de setembro, 5/9, né, 5 de setembro, você tem, então, 10 direitos de preferência, aproximadamente. E você tem até quarta-feira, agora dia 20, para poder exercer esses seus direitos de preferência. Mas esses direitos podem ser negociados. Se você, eventualmente, não quer exercer seus direitos de preferência, você pode vendê-los em bolsa até hoje, dia 18, segunda-feira. Ou também, se você quiser comprar direitos de preferência, você também pode, até hoje, dia 18. Para quem exerceu os direitos de preferência até o dia 20, a data de liquidação é quinta-feira, dia 21. Não vai ter direito de sobra, direito de montante adicional, nada disso, porque é uma oferta pública. Independente de você ser cotista ou não do fundo, você pode fazer, né, a subscrição de novas cotas depois, quando abrir a fase pública, que abre amanhã, dia 19, e vai até o dia 28/9. Então, 10 dias aí aproximadamente, com débito em 4 de outubro. Legal, pessoal? Essa é mais ou menos a ideia. E agora eu quero saber de você. Você acha que essa emissão vale a pena? Acha que não vale? Acha que essa operação em conflito de interesse faz sentido? Que se não faz? Você é cotista? Vai votar favorável ao conflito de interesse? Ou não? Vai participar da oferta? Não vai? Coloque nos seus comentários que eu quero saber um pouquinho da sua ideia. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar aquele like, que isso me ajuda muito a saber que você está gostando aqui desse vídeo. Se você acha que outras pessoas também podem gostar, não esqueça de compartilhar, não esqueça de divulgar o canal e se inscreva aqui embaixo para ficar atento aos próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, vou deixar mais 2 videozinhos aqui do lado que eu sei que você vai gostar. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!